a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Centro Cultural Banco do Nordeste, da Zona do Norte. Meu nome é Marcondes, juntamente com o professor Francisco Franzé, somos professores do curso de Filosofia da Universidade Federal do Cariri e nós estamos à frente de uma coordenação na Pró-Reitoria de Cultura, chamada Coordenação de Diversidade Cultural, e que coordena, dentre outras coisas, esse programa, que é o Conversas Filosóficas, que acontece todo mês, algumas edições aqui no Centro Cultural, outros momentos na Universidade Federal, em outros ambientes, dependendo da temática, enfim. E hoje nós recebemos como convidada a professora Lídia Mendes, que é mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e que vem nos apresentar hoje o tema Cáceres do Sertão, os mecanismos de segregação e exclusão do Cariri cearense. Então, nessa edição, o Conversas Filosóficas propõe uma discussão sobre os mecanismos de exclusão social e segregação de pessoas relacionadas ao processo de crescimento, modernização e urbanização do Cariri cearense, utilizando os conceitos de arqueologia e genealogia propostos por Michel Foucault, filósofo, como uma ferramenta de análise dos discursos e relações de saber e poder sobre o corpo dos socialmente excluídos. Leda Mendes vai discutir os episódios do massacre do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, o campo de concentração do Buriti, na cidade de Crato, e a existência de um hospital psiquiátrico no município do Crato. Então, a dinâmica desse nosso evento é um momento de fala com a convidada, e depois a gente abre um espaço para a participação de vocês com considerações, perguntas e esclarecimentos. Tá bom? Uma salva de palmas. Gente, boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer ao convite do professor Emanuel Franzé. Essa é uma parceria da Procult, com o curso de Filosofia da UFCA e aqui com o Centro Cultural Banco do Nordeste. E antes de começar, eu queria falar que esse trabalho é um tema transversal ao que foi a minha dissertação de mestrado. Durante a construção da dissertação, eu me deparei com os dados sobre esses dois episódios, o Caldeirão e o campo de concentração, e o terceiro, que é a existência do hospital psiquiátrico, é o fulcro, o objeto central da dissertação, que é a análise das condições de abertura, de manutenção desse espaço e de fechamento. Os outros dois episódios são do início do século XX, um pouco antes da abertura do hospital, mas no mesmo século, e me chamou a atenção como essas três formas de governo, de gestão dos corpos, estavam relacionadas ao crescimento, à organização social aqui do Cariri e também direcionadas a um grupo específico de pessoas, a saber, a pessoas pobres. Então, o formato dessa apresentação traz eu escrevi um artigo para a ocasião. Então, o formato vai ser uma leitura bem acadêmica e depois a gente discute. Uma contextualização, eu vou discutir brevemente, contextualizar os três episódios e depois discutir essas duas perspectivas. A biopolítica, com base no trabalho do Michel Foucault, o biopoder, e a caracterização dessas estruturas de governo e de exclusão direcionadas ao corpo das pessoas pobres. Tá? Então, vamos lá. Eu trouxe também algumas imagens, porque eu acho que ajuda a gente a literalmente visualizar o que aconteceu nesses espaços. A região do Cariri cearense, localizada no sul do estado, desenvolveu-se de maneira rápida e nos moldes da capital Fortaleza. O processo de urbanização e desenvolvimento econômico não se deu sem a existência de conflitos, estratégias de governo e organização das cidades que valorizavam determinadas formas de vida em detrimento de outras. No município do Crato, durante o século XX, três situações históricas e políticas, marcadas pela exclusão de pessoas, fizeram parte do processo de desenvolvimento do espaço urbano. São acontecimentos que podem nos ajudar a detectar os mecanismos de gestão e controle de certas categorias de pessoas, bem como os espaços a elas destinados dentro e fora da cidade.
A primeira delas foi a existência de um campo de concentração para refugiados durante a Grande Seca de 1932, que assolou o Nordeste. O campo de concentração do Buriti impedia que os migrantes entrassem na cidade do Crato, chegando a ter 65 mil refugiados, além de um incontável número de mortes. A segunda trata da criação e massacre do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, comunidade religiosa liderada pelo beato José Lourenço. Criada com o aval do padre Cícero, a organização da comunidade gerou um incômodo das autoridades do país. Os habitantes do Caldeirão foram dizimados no ano de 1937 pelo primeiro e único ataque realizado pela Força Aérea Brasileira a civis. A terceira refere-se à implantação de um hospital psiquiátrico destinado a retirar os loucos das ruas e da cadeia pública da cidade, configurando um processo de institucionalização da exclusão humana sob a justificativa do tratamento médico. O hospital foi inaugurado no ano de 1970 como um grande feito para a região e para o município. Consideramos que a análise sincrônica dessas três situações indica como as mudanças sociais e o crescimento econômico vividos pela região do Cariri na primeira metade do século XX são inseparáveis da criação de mecanismos securitários e dispositivos de exclusão social, de formas de vida não desejáveis. Sobretudo, a partir de estratégias de governo que operam sobre os corpos dos mais pobres, como ferramentas de análise dos discursos e das relações de saber-poder que atravessam e condicionam os três eventos analisados, apoiamos-nos em conceitos propostos por Michel Foucault em seus estudos sobre o biopoder e governamentabilidade próprios às sociedades contemporâneas. A aproximação e contextualização desses três episódios nos possibilita compreender como as categorias de pobres e desvalidos, migrantes da seca e da miséria, assim como de loucos, faziam parte do cotidiano da cidade e fundamentaram as práticas de gestão e o discurso médico, sanitarista e assistencialista, os quais são indissociáveis de uma valoração política e moral silenciosamente naturalizada que sustentou os mecanismos de exclusão e controle dos corpos. Bem, eu vou pular aqui uma parte, mas vou falar sobre ela, que diz respeito à especificação e a uma contextualização sobre o município do Crato. Foi, depois de Missão Velha, a segunda cidade aqui da região do Cariri, localizado numa localização geográfica privilegiada, a proximidade com os estados da Paraíba, do Piauí e, sobretudo, do Pernambuco, que já era um lugar mais urbanizado, digamos assim. O Crato era o final da estrada de ferro do Baturité, que cortava o Ceará inteiro, nessa época e que foi de grande importância para a colonização. Antes habitados por índios, como os cariris, o município do Crato já teve em 1911 a Igreja da Sé inaugurada, o seminário que funcionou antes disso, e daí a gente já tem a ideia de como essas duas instituições, sobretudo o caráter religioso, de organização e estruturação da cidade, em torno desses dispositivos. E não só pela questão geográfica, mas como também a Chapada do Araripe e o fato das nascentes, a água abundante, fizeram com que a região fosse rapidamente povoada e que por aqui as rotas para colonizar o interior também fossem lugares de passagem. Episódio 1. Vou contextualizar o primeiro. Abre para mim as imagens. O campo de concentração do Buriti. E é engraçado porque certamente é um lugar por onde a gente passa cotidianamente, nas idas e vindas entre Crato e Juazeiro, à direita de quem vai, e a gente não imagina que naquele lugar um acontecimento como esse se deu. É interessante pensar também, eu estive lá recentemente, que do lado esquerdo da linha do trem, a região continua sem habitações. A comunidade foi toda construída ao lado direito da linha e do lado esquerdo continua uma grande cerca de arame farpado e um pasto gigante para gado. Lá foram os currais humanos. Episódio 1, o campo de concentração do Buriti. Conhecidos como currais do governo, ao longo da história do Ceará, vários campos de concentração foram criados para conter pessoas que migravam para as regiões mais abastadas do estado na tentativa de sobreviver aos efeitos das grandes secas.
As autoridades temiam o que já havia acontecido durante a seca de 1877, quando cerca de 110 mil famintos saíram do sertão e invadiram as ruas da capital. Durante a seca de 1915, pelo menos 100 mil nordestinos haviam morrido e outros 250 mil se dispersaram em busca de condições de sobrevivência. Essa foto é da seca de 1877. As pessoas saíram de Iguatu para a capital do estado. Durante o governo de Getúlio Vargas, aconteceram duas grandes secas, a saber, em 1932 e 1942. Pela primeira vez, no ano de 1932, o Estado brasileiro promoveu intervenções coordenadas e centralizadas nas regiões afetadas pela seca. Na seca de 1932, instituiu-se a indústria da seca, como era chamada a ajuda do poder federal às oligarquias nordestinas, que muitas vezes revertiam os recursos em benefício próprio. Essas ações envolviam o apoio financeiro, criação de frentes de trabalho e campanhas de migração para a Amazônia ou São Paulo, além da criação de campos de concentração. À época, não só o governo getulista, como também o governo do Ceará, adotaram medidas de eliminação da mendicância. Por causa da imensa quantidade de pessoas pobres e famintas migrando do sertão central para a capital e para o Cariri, o governo criou inúmeras zonas de segurança para confinar os retirantes. Foi ao longo da estrada de ferro do Baturité, que ligava Fortaleza ao Crato, atravessando todo o estado, que foram criados esses campos de concentração. Uma vez dentro dos campos, os migrantes eram vigiados e não tinham permissão para sair. Existiam dois campos em Fortaleza, um no município de Ipu, Quixeramobim, Senador Pompeu, Cariús, e no fim da estrada de ferro, o campo de concentração do Buriti, localizado no Crato. O campo foi projetado para acolher 5 mil pessoas, mas há registros de que pelo menos 65 mil pessoas passaram pelo campo do Buriti naquele período de estiagem. Os retirantes recebiam como alimento uma ração à base de charque e mandioca, que não era suficiente para todos, nem em quantidade, nem em propriedades nutricionais. Faltava água, as condições de habitação e higiene eram precárias e as doenças infecto-contagiosas se multiplicavam. Centenas de pessoas morreram e foram enterradas como indigentes em valas comuns, muitos dizimados por epidemias e pela fome. Tal experiência violenta e grotesca de controle social foi repetida em 1942. Desses experimentos, restaram os relatos dos sobreviventes e inúmeras crianças órfãs. Vamos ver as outras imagens? Iguatu, 1877. Também, durante a seca de 1877, registros dos migrantes. Essa também, aí já é 1932. Pode passar. A estrada de ferro do Baturité. Então, olhando com um pouco de cuidado, a gente pode ver, né, as cidades ao longo da linha. E a última delas, né, o Crato, que é onde existe o campo de concentração do Buriti, e as imagens das estações. Migrantes da seca em Fortaleza, na seca de 32. Não há muitos registros nos livros de história, em publicações, né, da época, mas os jornais registraram o acontecido, então é possível encontrar edições, né, esse é do jornal O Povo, de 1932, sobre o efetivo, né, dos flagelados, e o jornal chamava mesmo de campos de concentração. Os mortos, na margem da linha do trem. Essa é uma imagem mais atual de um documentário feito pela TV Folha, que visitou os campos de concentração recentemente, acredito que em 2012. Vou deixar a próxima. Episódio 2. Massacre do Caldeirão. O Caldeirão é assim chamado por ser uma fenda geológica no sopé da Chapada do Araripe que, alimentada por um lençol freático, mantém-se cheio de água, mesmo em períodos de seca e estiagem. Foi lá que a Irmandade do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto existiu, entre os anos de 1894 e 1937. E lembrando que no começo a comunidade vivia no sítio Baixa Dantas, depois é que migrou para a comunidade, para o local onde é o Caldeirão, né? Os moradores do Caldeirão, liderados pelo Beato José Lourenço, esperavam o advento messiânico do juízo final. A comunidade subsistia plantando e colhendo, vivendo com o que era retirado da terra. No meio do sertão, a comunidade de agricultores livres cresceu.
O sertanejo não contava com o Estado, uma vez que as zonas de segurança ou migração forçada não prestavam assistência às pessoas, tampouco com a igreja para enfrentar o sofrimento causado pela seca. Assim, o misticismo popular e o trabalho duro prestado aos coronéis eram as formas encontradas de sobrevivência. No entanto, a comunidade e o beato começaram a incomodar as autoridades. Além do crescimento do grupo e de seus princípios de autogestão, o episódio do boi mansinho acionou problemas com a elite. O beato havia ganho do padre Cícero um boi que passou a ser adorado e cultuado pela população. Após as romarias em Juazeiro, os romeiros se dirigiam ao caldeirão para ver o boi. Isso causou a ira do deputado e líder religioso Flor Bartolomeu, que não queria que o culto ao animal concorresse com o culto em Juazeiro. O deputado ordenou, então, a detenção do beato e sacrificou o animal em praça pública. O Arraial do Caldeirão tinha em torno de 5.000 habitantes, muitos dos quais escaparam da condução ao campo de concentração do Buriti e encontraram abrigo junto ao beato. Nunca foi registrado um só crime na comunidade. Por suas crenças comunitárias e economia independente, a elite política e religiosa das cidades de Juazeiro e Crato resolveu dar fim à comunidade do Caldeirão. Sob a justificativa de se tratar de uma comunidade comunista e composta por fanáticos religiosos, a chegada de um caixote de madeira vindo da Alemanha foi um motivo esperado para justificar o ataque. Acusaram a população do Caldeirão de haver recebido armas para atacar os coronéis do Crato. Os ataques ao Caldeirão foram sucessivos a partir de então, até que em 1937, o general Eurico Gaspar Dutra, então ministro da Guerra, autorizou o ataque com aviões da Força Aérea do Brasil. Os moradores do Caldeirão foram dizimados pelas bombas que caíram do céu. Estima-se a morte de pelo menos 700 pessoas. O beato José Lourenço sobreviveu, fugiu para o Pernambuco e faleceu 9 anos depois. Os corpos das vítimas nunca foram devolvidos às famílias, o Estado do Ceará nunca se pronunciou oficialmente sobre o episódio e o Exército jamais assumiu a autoria do bombardeio, embora haja registros do massacre em jornais da época. O direito à memória, ainda hoje, é sistematicamente negado e o Brasil violentamente denega essa triste passagem de sua história. É importante dizer aqui que uma ONG tentou entrar com uma ação junto ao Ministério Público aqui em Juazeiro do Norte. Em 2008 a ação foi extinta. A alegação é de que já havia mais de 70 anos do crime, portanto ele estava prescrito e que também seria impossível localizar os corpos. A ONG tentou outra vez junto ao Tribunal Regional Federal do Recife, salvo engano a ação ainda tramita, e os argumentos são de que crimes de desaparecimento de pessoas são prescritíveis e que possivelmente o clima semiárido da região pode facilitar, assim, a preservação dos restos mortais das pessoas que morreram no Caldeirão. Episódio, as imagens, sim. O beato José Lourenço, um líder religioso negro, também o beato, Sor Cruz, o beato e outros moradores do Caldeirão e um dos repórteres da época, e a última imagem que é o Caldeirão atualmente. Episódio 3. Abertura do Hospital Psiquiátrico no Crato. Com mais de metade da população vivendo no perímetro urbano, sob forte intervenção da igreja e dos coronéis, a cidade do Crato despontou e se desenvolveu intensamente durante a primeira metade do século XX. Os cuidados com a saúde da população passaram a ser alvo de preocupação, e até o final de 1960, o município já dispunha de 5 unidades hospitalares. Seguindo tal ritmo de expansão, as instituições de cuidado, de caráter inicialmente religioso e com base em ideais caritativos, mudam seu status a partir do crescente credenciamento ao Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. Nessa época, o problema da mendicância começa a ser considerado inaceitável para o município líder na região. Os mendigos e pedintes, pessoas que ficavam na região em virtude do comércio e romarias, causavam incômodo à cidade e seus habitantes. É também nessa época que a sociedade passa a ficar mais intolerante com os loucos, essas figuras que constituíam tipos populares na região e com os quais a cidade convivia de maneira acolhedora.
Isso justificou a necessidade de abertura de um sanatório para o Cariri. Até então, era a cadeia pública que cumpria a função de coação moral. Nesses novos tempos, já não era suficiente para coibir ou aniquilar aquelas infames manifestações de subjetividade tão incômodas e fora dos desejáveis padrões sustentados na época. Em meados da década de 1960, a ideia de inauguração de um hospital psiquiátrico na região aparece como um imperativo, alicerçado na ideia de progresso e ordem, como exemplo de ampliação da rede hospitalar do Cariri, mas também como um denunciante do incômodo que figuras como mendigos e loucos causavam na cidade. Tal benfeitoria certamente foi facilitada pelas oportunidades promovidas pelo governo do Brasil ao injetar grande quantidade de recursos públicos na assistência privada do país. Foi sob essas condições, nesse contexto específico, que no ano de 1970, no dia 21 de julho, aniversário da cidade do Crato, o Hospital Psiquiátrico abriu suas portas. Essa é uma matéria do jornal da Ação, né, que anuncia a abertura da Casa de Saúde Santa Teresa. A matéria seguinte também é do jornal A Ação, né, e ela aponta o incômodo social que loucos e mendigos também, as matérias da época tratam muito sobre mendicância, e essas pessoas eram conduzidas à cadeia pública, que já não tinha espaço suficiente e nem era o lugar correto. Imagens da Casa de Saúde Santa Teresa, pavilhão feminino. E essa imagem também é do pavilhão feminino. Mais uma, duas, três. A fachada da Casa de Saúde, que foi fechada em fevereiro desse ano. E um dos internos. Eu optei por utilizar, embora tenha um grande acervo de fotografias do hospital pessoal, eu optei por utilizar fotografias que já tinham sido publicadas em jornais e também matérias, assim como as outras fotografias, para garantir o caráter público dessas imagens e etc. Um fio condutor: poder, governo, pobreza e exclusão. O que há entre esses três episódios, linhas e elos de ligação entre eles, permitem uma compreensão mais ampla dos dispositivos políticos e dos valores sociais hegemônicos constitutivos da região. Eis nossa hipótese. Entre os três episódios separados no tempo, mas localizados geograficamente no mesmo espaço, uma estrutura de poder e uma lógica de gestão da pobreza que os imbricam, os aproximam, os justificam e os possibilitam. É sobre isso que iremos desenvolver nossa argumentação mais detalhadamente. É importante compreender que o Brasil passou a ser república em 1889 e, embora não tenha existido um poder soberano nos moldes europeus, a transição de um país governado monarquicamente para um governo central, com o decorrente fortalecimento dos estados em detrimento das capitanias hereditárias, trouxe consigo uma série de mudanças. Essas mudanças aconteceram, sobretudo, no âmbito da governamentabilidade e da organização dos espaços urbanos das cidades. Ou seja, o século XX foi marcado pela institucionalização política, pela ampliação dos centros urbanos, pelo investimento na indústria, comércio e fortalecimento dos governos federal e estaduais. Dessa maneira, parece-nos claro que governar um país com grande extensão geográfica e enormes discrepâncias econômicas entre regiões exigiu a tomada de decisões sobre a gestão dos corpos e vidas de pessoas que estavam fora dos padrões sociais idealizados pelo ritmo crescente do suposto desenvolvimento social. Pessoas essas que eram, sobretudo, pessoas pobres. Cabe lembrar que no Nordeste, o governo sempre esteve ligado às oligarquias locais. No Ceará, os coronéis, donos de terras e dos currais eleitorais, eram detentores do poder de decisão política e conduziam os votos das massas. Tal cenário, amplamente conhecido de nossas oligarquias políticas, seria pouco para uma compreensão abrangente das novas formas de governamentabilidade erigidas e exigidas pelos imperativos de modernização social que o Nordeste passou a conhecer nesse período. Os mecanismos de gestão se transformam e se adaptam a cada período histórico e estão relacionados às relações de saber e poder características de cada tempo. Essa adaptação e continuidade de determinados mecanismos de controle são claramente percebidas quando recordamos que o Ceará foi o estado com mais mortes ocasionadas
pelas inúmeras secas entre o final do século XIX e todo o século XX. E de acordo com o relatório do Banco Mundial, ainda no ano de 2012, o Estado registrava 40% de sua população vivendo em situação de pobreza crônica. São dados do relatório do Banco Mundial, publicado em 2015, mas com dados de 2013. Com base nisso, nossa análise segue a seguinte linha. 1. Discutir acerca dos mecanismos de poder e regimento dos corpos e da vida relacionados à governamentabilidade moderna. 2. Indicar tais processos de governo incidem sobre o grande contingente de pessoas pobres. 3. Problematizar a pobreza e os modos de subjetivação e assujeitamento a ela relacionados, e, consequentemente, sobre o hibridismo, pobreza e loucura. Nosso intuito é compreender a racionalidade de governo e de gestão que possibilitou e justificou a criação de determinados mecanismos de exclusão ou inclusão perversa, invisibilização e aniquilação de grupos humanos sob a justificativa da garantia do bem-estar social e preservação da vida da maioria das pessoas. Biopoder, governo do corpo e das populações. Segundo Foucault, as sociedades modernas conhecem uma nova lógica de funcionamento do poder em relação ao modelo característico dos séculos XVII e XVIII. Não mais um poder repressivo e monolítico, sustentado pelo direito divino do soberano e alicerçado em práticas de suplício, confisco e governo despótico. Pelo contrário, a nova racionalidade política se reconfigura a partir de outros mecanismos, tais como o controle populacional, a vigilância sanitária, a disciplinarização das condutas, a ordenação jurídica, o imperativo paranoico de segurança e etc. É toda uma nova lógica de majoração e organização das forças sociais e produtivas que surge. Abre aspas, cito Foucault, um poder destinado a produzir forças, a fazer crescê-las e a ordená-las no mais do que barrá-las, dobrá-las ou destruí-las. Fim de citação. Com isso, não é mais o direito de morte, de dar a morte ao súdito, o que caracteriza a razão política moderna. É, sobretudo, o gerir da vida, a administração de suas forças e funções que se estabelece como princípio a partir do qual o governo se legitima e se justifica. É precisamente essa transformação onde a política já não se assenta no direito de dar a morte, mas sim de fazer da vida seu objeto próprio, o que Foucault chamou de biopoder. Foucault insiste que o biopoder se constitui a partir de uma dupla articulação. Por um lado, um poder disciplinar que operaria sobre os corpos individuais, estabelecendo uma anátomo política do corpo humano, centrado em práticas de adestramento, ampliação das capacidades físicas e cognitivas e em projeção de valores normativos para as condutas individuais. Por outro, uma biopolítica da população, centrada em intervenções de regulações que tinham como objeto a vida e espécie. Cito Foucault, os nascimentos e mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a longevidade, etc. O objeto do poder moderno, portanto, é a própria vida, tanto entendida como corpo individual, quanto como corpo populacional. Cito Foucault novamente. Não é necessário insistir sobre a proliferação das tecnologias políticas que, a partir de então, vão investir sobre o corpo, a saúde, as maneiras de se alimentar e de morar, as condições de vida, todo o espaço de existência. Fim de citação. O biopoder, como lógica de governo, possibilita tanto a inserção controlada de corpos na máquina de produção capitalista, quanto o ajuste dos fenômenos da população aos processos econômicos globais, garantindo a legitimidade do poder disciplinar sob a égide da justificativa de garantir a boa vida à população geral. Fazer viver torna-se o telos, imperativo próprio à governamentabilidade moderna. Possibilitar a vida é o estratagema último dos dispositivos de governo. É sob essa justificativa, inclusive, que a governamentabilidade se tornará inseparável, por exemplo, dos dispositivos de segurança. A astúcia dessa análise Foucaultiana consiste precisamente no caráter perverso e irreversível do biopoder. Como Foucault aponta, abre aspas, jamais as guerras foram tão sangrentas como a partir do século XIX e nunca, guardadas as proporções, os regimes haviam até então praticado tais holocaustos com suas próprias populações.
Fecha aspas. Ora, mas aqui não nos deparamos com uma contradição entre o princípio de gerir a vida e o fato empírico da morte massificada? Em outras palavras, não encontramos uma disjunção entre a norma e o caso? Pois, como é possível que, através do imperativo político da majoração da vida, sejam cometidos grandes massacres? Foucault insiste que não há contradição alguma, pois o poder de governar, excluir e mesmo matar legitima-se a partir de um discurso positivo sobre a vida, a partir de uma série de supostas exigências práticas em torno da sobrevivência e bem-estar de determinada população. Daí seu diagnóstico preciso, cito Foucault. Mas esse formidável poder de morte, e talvez seja o que lhe empresta uma parte da força e do cinismo com que levou tão longe seus próprios limites, apresenta-se agora como complemento de um poder que se exerce positivamente sobre a vida, em que empreende sua gestão, sua majoração, sua multiplicação, o exercício sobre ela de controles precisos e regulações de conjunto. Fecho aspas. Em outras palavras, o poder sobre a vida se fundamenta no imperativo de proteger o vivente, mesmo que isso signifique devolver à morte uma parte da população, o que revela como o poder acaba sempre por privilegiar tanto determinadas formas de vida em detrimento de outras, quanto algumas parcelas restritas da população em geral. Nesse caso, seguindo de perto as análises Foucaultianas, podemos dizer que é precisamente a vida humana como um fato político que está no âmago dos 3 episódios aqui apresentados, o que sugere a existência de uma lógica de gestão que subjaz os 3 episódios, ligando-os. Vejamos mais detalhadamente. No campo de concentração, as pessoas são enclausuradas às margens da cidade, impedidas de entrar e fazer parte do cotidiano urbano. Não há no espaço público nada para oferecer àqueles pobres e famintos. Não há espaço que eles ocupem sem gerar incômodo. O governo garante o bem-estar dos cidadãos no mesmo movimento em que, encurralando, afirma cuidar do contingente humano desterrado pela seca. Medida de segurança em torno da ordem pública, medida sanitarista frente ao problema do deslocamento populacional causado pela seca. Tais zonas de segurança, contudo e sobretudo, se apresentam como zonas de exceção, onde os direitos humanos são profundamente violados. O campo de concentração, como um dispositivo biopolítico, não tem como objeto de inserção um sujeito de direito, mas sim uma forma de vida que não se coaduna às exigências sociais, sanitárias e morais de determinado contexto geográfico e político. Reversão perversa característica ao biopoder, como Foucault insistia, já que nesse caso é em nome da vida de determinada parcela da população que se comete o holocausto de uma parcela menos privilegiada. Ao mesmo tempo, há uma ressonância entre os eventos aqui descritos que deve ser sublinhada. O campo de concentração, isso é importante, coexistiu a comunidade do Caldeirão. Em 1932, tanto o campo de concentração quanto o Caldeirão existiam no município do Crato. E era uma comunidade de agricultores livres, crescendo, produzindo. Por que não foi implementada a mesma medida, né, de sustentabilidade, de autogestão, para as pessoas que ficaram, né, recolhidas no campo de concentração? É fácil perceber que não havia interesse algum por parte das oligarquias, tampouco do governo estadual ou federal, que uma comunidade regida pela equidade e por princípios de autogestão crescesse ainda mais. O Caldeirão não poderia jamais chegar a ser emancipado enquanto cidade e constituir um novo centro político, com uma nova maneira de gestão e governo que não pressupusesse a dinâmica valorativa ao biopoder e sua aliança com a classe dominante. Exemplo claro de como na gestão biopolítica as forças produtivas não são apenas incitadas, mas são incitadas segundo interesses determinados. Constatação óbvia, a biopolítica não é neutra nem economicamente, nem politicamente, nem moralmente. Nesse caso, não era interesse dos governantes, oligarcas e políticos que o Caldeirão tivesse mais habitantes e que para lá os rumeiros se destinassem após a morte de Padre Cícero. A comunidade do Caldeirão aparece como um espaço heterotópico que não reconhece e não participa da mesma dinâmica de administração e gerência política hegemonicamente adotada dentro da região. Daí os acontecimentos seguintes serem previsíveis. A suposta caixa alemã, a ameaça comunista, o singular e vergonhoso ataque aéreo contra civis desarmados.
Se o Estado pode matar vidas, é porque essas vidas são o outro, pobres, fanáticos, comunistas, atrasados. Tudo aquilo que atravanca e desestabiliza o progresso da região. Campo de concentração e caldeirão da Santa Cruz do Deserto são atravessados por um conjunto de valores e práticas que nos mostram o verso-reverso de um poder político que, em nome da vida, seleciona e mata. Mas, se é assim, não seria o caso dizer que o hospital psiquiátrico, reconhecidas determinadas e evidentes diferenças, pode também ser compreendido segundo uma dinâmica semelhante à dos acontecimentos aqui analisados? Dispositivo de afirmação de um discurso e de práticas de ordem que consolidaram aquele espaço como um lugar de exclusão, disciplinarização e normalização do louco. Pois o saber-poder médico, afirmado enquanto discurso de verdade, garantia conjuntamente às forças policiais e jurídicas que o lugar daquelas pessoas seria entre os muros dos pavilhões e não as ruas das cidades. Os loucos aparecem, então, também como uma categoria de ameaça aos valores hegemônicos vigentes. Assim como os retirantes da comunidade e habitantes do campo de concentração do Buriti, os loucos são compreendidos tanto como sujeitos desprovidos de direito de escolher sobre o destino de seus próprios corpos, quanto como uma parcela problemática da população sobre a qual se deve investir com práticas de controle do comportamento e higienismo social. Em outras palavras, o louco como objeto da prática médica e a loucura como objeto do discurso psiquiátrico parecem também ser indissociáveis da lógica interna ao biopoder. Daí que sobre o louco se efetivou o imperativo da contenção e segurança em prol do bem-estar de outra parcela da população. Aquele momento peculiar pelo qual passava a região do Cariri no começo do século XX, o de consolidação de um modo de produção capitalista num país em crescimento, era também o momento da afirmação e institucionalização da vida que se deveria levar. Uma vida que se adequasse a determinados padrões socioeconômico-culturais hegemônicos. Hegemonia que deve ser compreendida não como a maioria quantitativa, mas sim como a força normativa que a minoria favorecida tem e exerce sobre determinado contexto econômico-cultural. Não é de se estranhar que justamente nesse período se tenham criado as instituições destinadas aos representantes dos modos de vida que menos interessam ao capitalismo. A exemplo disso, podemos pensar também, como sugere Foucault, na escola para as crianças, visando a normalização da infância, o asilo para os idosos improdutivos, a multiplicações de prisões para os criminosos e delinquentes, casas de reabilitação para adolescentes criminosos e, claro, manicômios para loucos. Hoje, comunidades terapêuticas para usuários de álcool e drogas, né? Não é exatamente dessa estrutura bipartida entre discursos e práticas, dessa lógica de poder calcado na aliança entre dispositivos biopolíticos e capitalismo, o que se diz também no âmago dos acontecimentos aqui analisados? Como dirá um leitor atento de Foucault, Giorgio Agamben, tudo se passa como, cito Agamben, se a partir de um certo ponto, todo evento político decisivo tivesse sempre uma dupla face. Os espaços, as liberdades e os direitos que os indivíduos adquirem no seu conflito com os poderes centrais simultaneamente preparam, a cada vez, uma tácita, porém crescente inscrição de suas vidas na ordem estatal, oferecendo assim uma nova e mais temível instância. Dito isso, podemos afirmar com Foucault que a análise feita a partir da perspectiva biopolítica mostra-nos como a medicina é, aliada ao seu inegável progresso técnico e rigor epistemológico, indissociável de uma exigência político-administrativa, curar o corpo e manter o apto ao exercício do labor e à produção. É essa dialética própria ao biopoder que deve ser constantemente recuperada e analisada, pois, uma vez institucionalizado, o saber médico passa a ganhar localização geográfica, paredes e a concretude do hospital, o que lhe dá uma materialidade efetiva e poderes de ação junto ao corpo social. De certa forma, na modernização tardia da sociedade brasileira, muitos espaços foram erguidos e destinados à normatização, cura e adequação das subjetividades à vida sob égide do controle biocapitalista. No ano de 1969, as páginas de um dos principais jornais da região do Cariri dividiam o espaço entre os anúncios de benfeitorias e progresso, notícias sobre a ida do homem à lua e elogios ao novo equipamento de saúde que seria em breve inaugurado. Nesse caso,
parece que vemos surgir no espaço restrito do Cariri cearense a ideia básica das análises de Foucault. O desenvolvimento técnico e os discursos de saber são necessariamente sincrônicos aos dispositivos de poder e aos valores políticos morais que os fundamentam. É por isso que, ainda que seja inegável o rigor epistemológico das ciências médicas e os avanços importantes no campo da psiquiatria que o século XX conheceu, é preciso pensá-los concomitantemente com a sua função social e regimes de gestão e controle da vida, dentro dos quais o poder médico se exerce, o que aponta para a necessidade de um trabalho de problematização constante de categorias supostamente evidentes como a loucura, psicopatologias, normalidade, etc. Por fim, devemos ainda fazer uma última pergunta. Pergunta essa que parece indicar o fulcro de convergência de nossas análises. Afinal, o campo de concentração, o caldeirão da Santa Cruz do Deserto e os pavilhões do hospital psiquiátrico não foram, em última análise, ocupados por uma mesma categoria de pessoas? A resposta parece ser sim, pobres. O pobre desterrado pela seca, o pobre que crê messianicamente na salvação e, no terceiro caso, a condição humana de pobre e louco. Foi sobre esses corpos que atuaram as estratégias de biopoder. Poder sobre o corpo dos pobres. É preciso considerar que, ao primeiro olhar, a pobreza é considerada como desprovimento monetário ou de bens materiais. Nessa perspectiva, quando afirmamos que as categorias de pessoas para as quais destinaram-se esses mecanismos de governo eram grupos de pessoas pobres, é comum que a primeira imagem formada seja a de uma legião de vulneráveis, maltrapilhos, sem qualquer dinheiro. Esse conceito unidimensional de pobreza, restrito aos recursos financeiros, deve ser substituído por um conceito multidimensional, que inclui fatores psicossociais, autonomia e liberdade. De acordo com o SEM, ser pobre não implica apenas na privação material, mas também a privação das capacidades básicas de um indivíduo, privação de um tipo de liberdade que possibilita a opção pela maneira de viver. Ou seja, ser pobre não significa apenas estar abaixo de um patamar de renda pré-estabelecido, mas significa também e, sobretudo, ser destituído da capacidade de escolha sobre a vida que se pretende levar, destituído de autonomia e submetido a um processo de imobilidade social. Não é raro que as medidas de governo relacionadas às pessoas pobres, sobretudo aquilo que chamamos de políticas públicas, consistam na ideia de promover a essas pessoas o acesso a recursos mínimos que lhe garantam a sobrevivência. Também não é raro que sobre os corpos dessas pessoas a medicina opere de maneira a evitar que se torne um problema para a saúde geral da população. As estratégias de governo sobre os corpos dos pobres apresentam-se como socialmente justificáveis e são aceitas pela população geral. No entanto, na grande maioria das vezes, passa-se longe da ideia de que governar esses corpos seria promover meios para que a pobreza absoluta fosse ultrapassada e o direito de se autogovernar fosse assegurado. O hiato entre, por um lado, governar como promover condições mínimas de sobrevivência e, por outro lado, possibilitar o acesso às condições básicas de vida é maior do que parece. Ter acesso ao básico seria ter acesso a saneamento, alimentação, água potável, transporte público, serviços médicos, escolas. E, como todos sabemos, as pessoas em situação de pobreza crônica estão muito aquém de uma vida que inclua todas essas garantias juntas. Assim, a pobreza marca de forma constitutiva uma forma de vida compreendida como desqualificada. Isso justifica que ela passe a ser excluída não apenas pelo caráter de precariedade financeira, mas multidimensionalmente, por sua trajetória de desenvolvimento pessoal incerta e sua desterritorialidade social. Fatores que tornam o pobre menos qualificado produtivamente, economicamente e culturalmente, cabendo a ele exercer os papéis e ofícios menos valorizados, mais mal pagos e muitas vezes socialmente invisibilizados. Nesse sentido, como afirma Savaia, abre aspas, a pobreza não significa necessariamente exclusão, ainda que possa ela conduzir. Pode significar um processo de inclusão perversa. O pobre, muitas vezes, é incluído como uma categoria que sustenta a desigualdade que, estruturalmente, o suporta e o produz. No campo de concentração do Buriti, assim como para todo o contingente de imigrantes da seca, o governo Vargas dispôs seu paternalismo, colocando em prática ações de emergência que incluíam oportunidades de trabalho na Amazônia
ir para a linha de frente da guerra civil em São Paulo ou padecer entre as cercas de arame farpado nos campos de concentração, esperando a porção de ração fornecida diariamente. É perceptível que as opções para esse grupo de pessoas eram o trabalho precarizado, a disposição de seus corpos à luta ou a promoção de alimento como caráter mínimo necessário à sobrevivência. O biopoder apropria-se da vida tendo como base um cálculo quantitativo. Ele é incapaz de respeitar a vida em si ou uma vida conformada a direitos garantidos. Logo, é sobretudo a pobreza a porta de entrada para a despossessão de sua própria vida. No Caldeirão da Santa Cruz, as medidas do governo foram ainda mais severas e perversas. Ora, os habitantes do sítio do Caldeirão não eram financeiramente abastados e nem dispunham de papéis sociais importantes, ou seja, não eram parte da oligarquia local. Eram considerados pobres por não possuírem recursos monetários. No entanto, dispunham de alimento, terra e uma organização social que garantia um padrão de vida. Governar, apesar dos recursos escassos do povo do Caldeirão, que causou grande incômodo às autoridades. O Beato e seus seguidores viviam conforme suas regras e não estavam diretamente submetidos ao poder das autoridades governamentais. Além disso, a possibilidade que o Caldeirão se tornasse centro de peregrinação após a morte de Padre Cícero e que a comunidade crescesse a ponto de emancipar-se como uma nova cidade era inaceitável, por motivos econômicos óbvios. Quanto à dinâmica própria às internações no hospital psiquiátrico, podemos dizer que os corpos, capturados sob a justificativa do discurso médico, anteriormente incomodavam nas ruas, atrapalhavam o cotidiano e eram conduzidos à cadeia pública. Medidas sociais de governo para mendigos e loucos tornaram-se urgentes. Logo, a ideia de oferecer cuidados médicos, fortalecida pelo momento de expansão de hospitais psiquiátricos no país, aparece como um dos dispositivos de solução para o problema. Cabe lembrar que os internos vinham de todo o sul do Ceará, mas também da Paraíba, Pernambuco, Piauí, e eram sobretudo pessoas pobres. Além dos habitantes da cidade, eram também agricultores, desempregados, em grande maioria submetidos a situações de privação, violência, impotência e imobilidade de suas condições de vida. Condições essas típicas da região. A essas pessoas restou a loucura, o surto como alternativa e a condução repetida para o internamento ao longo de toda a vida. Estou já terminando, prometo. Por fim, é importante sublinhar como a morte foi o destino comum nos três casos. Com exceção do Caldeirão, cujo massacre e morte das pessoas foi o próprio fim da ação do governo, os que padeceram no campo de concentração e os que morreram entre os muros do hospital não foram socialmente reclamados. A denegação da memória parece ser uma das estratégias maiores do poder, como Foucault já insistia em seu texto sobre a vida dos homens infames. Tal invisibilização fez com que a aniquilação dessas pessoas não consistisse em algo que gerasse comoção ou revolta política organizada. Pelo contrário, houve uma certa acomodação, verdadeira naturalização da ideia de que o governo e seus representantes dispôs o que era possível para garantir a vida dessas pessoas e, dentro desse processo, é necessário que houvesse algumas perdas. Considerações finais. O propósito da governamentabilidade contemporânea é garantir o crescimento econômico, não a vida ou o bem-estar das pessoas, e manter a salvo pessoas que contribuem para isso. É o mesmo que afirmar que as demais parcelas da população, sobretudo pessoas pobres, cabe apenas 3 lugares: sustentáculo da ordem social, inclusão perversa ou morte não questionada. É a esses grupos, em última análise, a quem se destinam os mecanismos de exclusão e as estratégias governamentais que visam garantir a sobrevivência no mesmo movimento em que tornam a morte justificável. No mais, a ideia de promover a sobrevivência biológica dos seres humanos dá por cumprida a implicação dos governantes com o povo pobre. Constitui uma falácia em todos os sentidos. Como afirma Deleuze, retomando Spinoza, em uma vida pensada como potência, não se trata apenas de evitar a morte, não se trata apenas de conservar-se vivo, mas trata-se de trabalhar a liberdade para além da fome e da miséria, dando condições para que as pessoas possam se desenvolver amplamente e multidimensionalmente. Reduzir os indivíduos a corpos viventes
no entanto, privados de suas possibilidades, dos afetos e potencialidades possíveis, é uma condenação a uma subvida, a afirmação do poder sobre o direito à vida. A vida em si, a vida mesmo, é o que escapa. O que escapou às cercas de arame farpado do campo de concentração, em migração contínua, o que escapou quando os habitantes do Caldeirão preferiram a morte e o combate à privação de seu direito de cultivar e viver da terra, vida esta também, e por que não, que está nos delírios que escapam aos muros do hospital e constituem a única forma possível de invenção diante da despossessão de si e da marginalização social. A vida, não restrita ao poder de consumo ou valor monetário, é o que desperta a ira dos governantes, o que assusta na loucura, o que perdura, além da terra seca do sertão. Pelba afirma que devemos opor a biopotência ao biopoder, isto é, a capacidade que as formas de vida têm de resistência, seu direito a um desenvolvimento mais amplo. Dessa forma, não se trata jamais de fazer o tolo elogio à pobreza ou à força da loucura ou à resistência daqueles que migram indefinidamente e quantas vezes necessário for para conseguir viver. Se trata, pelo contrário, da tarefa ética e responsável de pensar junto dessas pessoas as medidas de governo aplicadas a elas, sem esperanças de que a possibilidade de reversão desses mecanismos seja facilmente aceita. Afinal, como os episódios aqui reunidos nos ensinam, os loucos, os pobres, os migrantes, os mendigos são as vidas que menos interessam ao capitalismo. Presenças não desejadas, modos de vida não desejáveis. Daí a dificuldade em garantir que haja interesse público e privado na reversão desse quadro. Em última análise, nenhuma das medidas de governo citadas nos 3 eventos pretendia, de fato, retirar as pessoas da miséria, possibilitar-lhes a vida que achavam valer a pena, ou incluí-las apesar do funcionamento louco. Todas essas medidas tinham o mesmo objetivo: preservar algumas vidas em detrimento de outras. Talvez isso seja o que massivamente se entende por governar: preservar a economia, garantir o direito da vida a determinadas camadas da sociedade e dispor da vida dos outros grupos para manter a ordem desse sistema. Terminei. Tem um projeto, que é o Eixão das Águas, que é um projeto braço da construção do Rio São Francisco. Né? E aí ele nasce aqui no Ceará com uma perspectiva de acabar com a seca, né? E aí entendendo a seca como um processo natural. Né? E aí, a partir do governo civil, acho que tem essa efetivação desse projeto, que passa pelo CRAP, né? Inclusive passa por uma comunidade de agricultores, não é uma comunidade pobre, né? É uma comunidade de agricultores, inclusive, bem organizada. E aí tem um lance de ser para acabar com a seca, mas aí o Nigéria, durante esse processo de implantação e disputa desse projeto, grava um documentário em um dos trechos que já foi implementado, acho que é perto de Jaguari, uma coisa assim. E aí contesta que quem tem direito à água, as pessoas que moravam perto da onde passa esse projeto, não têm acesso, né? Não tem acesso à água, em comparação que em grandes empresas e indústrias aqui do Ceará podem pegar água à vontade. E aí tem um processo tem guardas armados ao longo de todo o projeto, a galera, enfim. Para quem precisa mesmo da água não se aproximar. E aí está passando agora o trecho, acho que passou de Mauriti, uma coisa assim, já vai iniciar no CRAP. E a comunidade está resistindo, né, para quem não conhece, quem puder apoiar também, que é a comunidade do Baixo das Palmeiras. Né? E aí uma outra imagem que me veio à cabeça foi a ideia do alienista do Machado de Assis, né? Que aí tem uma relação com o poder executivo, né? O cara vai na prefeitura, aí com a autoridade, meio que a autoridade do médico, a autorização de criação da casa de saúde, e aí, enfim, acaba todo mundo louco. Aí eu fiquei pensando essas duas coisas enquanto eu falava. É isso. Eu desconfio muito de que qualquer uma dessas medidas, ou mesmo da organização de políticas públicas nesse sentido, seja realmente pensadas para atender
as necessidades reais das pessoas, né? Até porque são pensadas por quem não utiliza e não precisa delas. E sobre a abertura da Casa de Saúde, é engraçado. Apesar de ter passado muito tempo lá dentro, assim, né, interna, alguns anos, e ter muito acesso ao material e à história, eu preferi usar na dissertação fontes documentais públicas, né? Por isso a pesquisa nos jornais e nas revistas. E o discurso é esse, é exatamente esse, né? O médico que vai até Salvador, conhecer um hospital psiquiátrico privado, que já havia sido aberto, e volta para o Cariri Cearense com todo o modelo pronto, apresenta a ideia para os gestores, o hospital foi de pronto cadastrado ao Instituto Nacional de Previdência Social, e é interessante pensar que o lugar onde o hospital funcionou inicialmente, né, que era uma casa de irmãs, né, a Congregação das Irmãs de Santa Teresa, foi substituído em poucos anos pelo lugar onde funcionou até fechar, e que era uma estrutura imensa, né, que chegou a internar mais de 400 pessoas por vez. Então, falando justamente, pegando o gancho da tua fala sobre o hospital psiquiátrico, né, e a gente que bem conhece sabe do teu trabalho, inclusive é quase um internamento lá, né? E falando do lugar que participei contigo durante quase 2 anos desse projeto, pensando assim, fazendo um link do lugar de exclusão, que é real e que precisa ser problematizado sistematicamente, né? A criação, a motivação da criação e como se perpetua esse tipo de exclusão. Mas também eu queria assim, colocar para discussão, enquanto, né, alguém que esteve lá com essa consciência trabalhando, que sempre conscientizou muito, de mesmo assim saber que nesses estados de exclusão, tanto do hospital quanto fosse necessário no campo de concentração e também dentro da comunidade, o lugar do cuidado. E que às vezes a gente coloca o biopoder e culturalmente politicamente está muito atrelado, né, às nossas formas de vida e de produção desse biopoder, mas que alguns estados, algumas instituições de saúde e de cuidado comecem a se pensar a importância disso. Acredito que existe um movimento mínimo ainda de uma generalização de categoria de saúde. Não falo isso só pelo campo da psicologia, porque a gente problematiza muito, mas também a partir de outros saberes que eu começo a perceber uma articulação maior e de mobilização dentro do próprio SUS, o que se torna um desafio, porque ainda é a partir de instituições, né, muito rígidas no modelo de biopoder. E aí, colocando dessa forma, pensar a partir disso, desse cuidado através de uma equidade, como se poderia, né, ampliar isso para uma cultura mais popular, de que maneiras e estratégias a gente poderia pensar a partir desse cuidado da saúde para desatrelar desse modelo biomédico de cura e de controle social. Porque o efeito disso, ele é muito claro. Quando você consegue atuar, mesmo dentro desses campos de exceção, mesmo desses campos de exclusão, a partir desse modelo de equidade, de um cuidado e de uma ética, né, com esse excluído, com esse marginalizado, e se colocar não como um saber, mas como um constituinte dessa individualidade de existir. Coloquei aqui para problematizar. Eu não sei, eu acho que, não sei se eu não entendi direito, aí tu me corrige. Mas eu acredito, Michele, que esse componente que tu critica está justamente relacionado ao governo, à política, né? E ao direcionamento das ações que não dependem, sobretudo, das pessoas, ou nesse caso dos profissionais de saúde que atuam, né? Que promovem o cuidado nesses termos de acolhimento ético-político, né? Enfim, talvez os mecanismos de gestão mesmo, e a gente sabe das pequenas às grandes corrupções, os entraves que isso causa. Mas a atenção primária, secundária, terciária, o modelo de funcionamento do SUS, se funcionasse efetivamente na prática, ele é muito bonito. A ideia de um modelo de saúde pautado na prevenção, né, em evitar agravos,
em evitar que as condições de saúde cheguem ao terceiro nível de complexidade, que é a hospitalização em qualquer termo, né, é uma constituição que já nega um pouco essa ideia da equipe centrada no poder do médico, do saber médico. É uma gestão comunitária, a atenção primária está lá no território, perto das pessoas. Mas, bom, pensei nas experiências de vocês, as agentes comunitárias de saúde perguntam sobre diabetes, pressão alta, mas perguntam sobre psicose ou depressão, ou qualquer transtorno considerado como psicológico. Então, assim, a gente ainda tem uma série de limitações também, né, relacionadas a isso. Acaba sendo muitas vezes um mecanismo de controle e de gestão social, né, de organização, talvez mais do que produção de cuidado ainda. Acredito que é atravessado pela política e interesses políticos. Eu moro no bairro Seminário. E o Santa Teresa, como você disse, começou lá e chamaram noviciado, né? A Casa do Noviciado. E eu quero trazer assim, três na palavra dele, 3 imagens de memória. A primeira imagem de memória é que o Crato tinha muito loucos, mais loucos, e tinha uma cor, negros, pessoas negras. No meu bairro era muito, mas tinha uma cor e tinha gênero, muitas mulheres. Aí a gente pode até trazer os nomes, eu lembro de Maria Doida, Sorriso, Macarrão, Maria Caboré. Agora à tarde a gente estava falando disso. Nem sabia que ia trazer, emendar com essa história que a gente estava conversando lá. E o Santa Teresa, por trás, tinha uns pés de eucalipto. O que aconteceu? Morreram muitos loucos que eles subiam para fugir. Eles subiam o pé de eucalipto, quebravam os galhos, eles caíam e depois a gente sabia que eles tinham morrido. A gente soube, eu era criança, eu soube. Nos anos 70, eu tinha 9 anos. Eu soube que mulheres que entravam com pessoas lá que estupravam mulheres. Então tinha todo um descaso. E outra, quando você traz o SUS, naquela época, entrava nos hospitais para ter essa assistência do cuidado, as famílias que trabalhavam, que tinham carteira assinada, que tinham um cartão que chamava IMANS. Não era todo mundo que entrava para fazer tratamento. Tanto é que tinha um hospital lá junto e os loucos passavam lá perto. Porque eram loucos que não tinham essa do Sul, saúde. Uma boa parte eram pessoas que vendiam coisas para internar as pessoas. Essa é a primeira imagem. A segunda coisa é quando minha avó trazia essa história do campo de concentração, em que a classe média e rica do Crato nunca falou nisso, porque de alguma forma também, essa relação que vinha, entre aspas, do governo, via uma parte boa e a classe média e rica ficava com a parte boa e deixava a parte ruim para as pessoas lá. E deixava morrer de sede e de fome. Dá vontade de chorar, porque minha avó dizia assim, olha Helena, eu morava num sítio, e isso nos anos 30, e às vezes em época de seca a terra dela dava para tirar alguma coisa que, como ela chamava, era de baixa. Então uma chuvinha que desce, dava para tirar alguma coisa que dava para comer. Mas ela dizia assim, olha Helena, passava na estrada pessoas, mas tudo magrinha. Aí ela chorava quando ela dizia. Para onde você vai? Chegava lá e pedia água, pedia isso, para onde você vai? Vou para o campo de concentração, porque disse que lá tem comida. Era, ou para o curral, exatamente, minha avó dizia. E esse povo não voltava mais. Classe média e rica também entra nesse processo, porque é o mesmo processo de formação, e a gente não pode esquecer dessa elite latifundiária da região. Que silenciou tudo. E essa mesma, porque era muito mais pela questão latifundiária, do medo de espalhar,
do que propriamente se tinha ou não dinheiro para gastar. Porque eles começaram a perder mão de obra. Era um povo que era autossustentável. E aí, se você for ver um jornal, eu estava pesquisando para outra coisa e vi outra. Eu tenho esse recorde de jornal, a ação, quando a mesma polícia, os mesmos capitão e esqueci agora da questão lá do Caldeirão, Sim, que descobriu que lá na Serra do Araripe tinha um grupo que eles chamavam de grupo comunista, que não era o Caldeirão, era de fato um grupo, eles diziam, comunista, que estava ensinando as pessoas a terem a liberdade. Pouca gente fala nisso. E aí vem o Caldeirão com aquela sustentabilidade impressionante. E eles viram o seguinte, da mesma forma que aquele povo, se não tivesse fugido da floresta, teriam morrido igualzinho ao Caldeirão. E aí, por causa daquele povo também, esses aqui também são comunistas, quem sabe? Então a questão lá do fundiário. E essas famílias ainda lá na cidade do Grado, ainda estão lá do fundiário. Ainda estão com o que chamam de moradores. E aqueles loucos e loucos, muitos deles, que às vezes a gente conversava com eles, ficavam na calçada conversando, e perguntando coisas, e diziam, eu fiquei louca porque às vezes eles plantavam nas terras das pessoas, e antes, e às vezes até chovia, e antes da colheita, os donos colocavam os gados, as pessoas ficavam com fome. E muitos deles ficavam loucos de fome. Então, essas duas coisas que a gente precisa trazer. Né? Eliane, na pesquisa documental que eu fiz, uma das matérias da Folha de São Paulo, falando justamente sobre o Crato, e tem um psiquiatra que dá entrevista à Folha, e ele fala que o hospital é necessário porque as pessoas enlouquecem. Elas enlouquecem por causa da fome e da seca, colocar a seca como uma condição natural, e por isso o hospital seria ainda mais necessário, que ele não deveria fechar, porque era um espaço de promoção e cuidado a essas pessoas que só encontravam no hospital, né, um espaço de acolhimento para a sua condição. E só para encerrar no tomar do tempo, eu tenho outra imagem de um padre. Esse padre, quem é padre, eu lembro da Pastoral de Juventude do Meio Popular. Pastoral de Juventude do Meio Popular, isso já nos anos 80, que era uma juventude pobre, negra, que tentava exercer a sua espiritualidade, uma religiosidade, em que ele se visse dentro do processo. E que um padre, chamado Padre Andriola, ele ajudou muito a gente a compreender algumas questões. E ele tinha uma atuação muito interessante na sua paróquia. Ele foi tido como louco. E nós quase ficávamos loucos quando a gente soube disso. O Padre Andriola faleceu no hospital. O Padre Andriola, lá na frente, faleceu no hospital. O Padre Andriola não era louco. Pergunta a nós, naquele tempo, a nossa juventude, se ele era louco, minha gente. É uma forma, então, o hospital, esse assim, funciona como essa vigilância também, do ponto de vista de dizer assim, não, você não pode estar ali nesse processo, você não pode ajudar as pessoas a crescerem, então você precisa estar aqui. Essa vigilância fora do corpo, da mente. Aproveitando, só uma provocação, não é nem tanto uma pergunta, é de um autor que eu estudei um pouco, que é desse período, chamado Rodolfo Teófilo. Né? Ele foi escritor, foi cientista e tal, ele foi cronista das secas, principalmente essas secas do final do século XIX, do início do século XX e tal. E o Rodolfo Teófilo tem algo interessante, porque todas essas questões ele discutiu. A questão da oligarquia, dos Acioli, a questão das secas mesmo, né, que ele também sempre batia nessa tecla, a questão dos campos de concentração, tudo isso. E tem um livro dele que é Varíola e Vacinação no Ceará, que é mais ou menos 1911, 1912.
em que ele coloca justamente essa questão, quando ele entrou numa campanha para lutar contra a varíola, né, e o cólera humano na época, que inclusive Fortaleza, em 1878, teve uma mortandade incrível. 1000 pessoas morreram num dia, né? Isso ficou como o dia dos 1000 mortos. E aí ele começou uma campanha para lutar contra isso. Produziu a vacina por conta própria, com o próprio dinheiro dele, distribuiu para todo o Ceará. Só que o governo, na época do Accioli, fez uma campanha contra a vacina, contra o Rodolfo Teófilo, né, dizendo que a vacina colocava as pessoas em risco, muitas pessoas tinham morrido, que era um veneno. Ou seja, tentou de todas as formas desqualificar, descaracterizar o trabalho que ele fez por conta própria. Ele não tinha nenhum vínculo com política nem com o governo. Mas o governo Accioli, nessa época, fez uma campanha e dizendo que as pessoas não procurassem essa vacina porque, né, isso poderia causar a morte das pessoas, e criar uma série de informações e tudo. E ele continuou fazendo esse trabalho, morreu justamente em 1932, né, período lá do campo de concentração, acho que do senador Pompeu, né, e ele também fala sobre isso. Tem vários livros que tratam dessa questão da seca, e eu acho que seria interessante depois revisitar isso, porque mostra como é que o governo, né, não só não assume essa questão de cuidado da população, realmente, mas de tentar de alguma forma fazer uma seleção, né, de uma solidariedade seletiva, né? Então vamos cuidar daqueles que merecem viver e o restante, né, que foi justamente esse problema que o Rodolfo se confrontou. E é engraçado pensar porque a revolta da vacina é do início do século, né? E o mecanismo era justamente uma medida sanitarista de vacinar à força, onde impor a vacina, as pessoas não entendiam por que estavam sendo vacinadas e acabavam resistindo a isso. É interessante que eles tenham feito um movimento de impedir que as pessoas fossem vacinadas. Inclusive, alguns autores, alguns historiadores consideram que o Rodolfo Teófilo, no Ceará, fez algo muito superior ao que foi feito no Rio em relação à questão da vacina. O trabalho dele foi muito mais importante, mais engajado e por conta própria, né? Não tinha apoio de ninguém. Não tinha... Boa noite. Eu sou o Thiago Landim, da UFCA. Gostaria de parabenizar as provocações suas. O que mais me inquietou é a ligação entre a atual situação da gente e o quadro que você pintou. O quadro atualmente de desconstrução de toda e qualquer esperança para as linhas dos empobrecidos. E aí eu me lembro que o Michel de Foucault ele tinha uma pesquisa sobre o cinismo, ele dá inclusive muita importância a isso por conta dos cínicos serem uma parcela da filosofia que está à margem de toda a estrutura, né? E ele provoca inclusive que devamos revisitar os cínicos para que a gente possa repensar as estruturas revolucionárias na época dele, já da Europa. O que me ocorre seria exatamente te perguntar quais as semelhanças que tu vês entre, não o cinismo filosófico, mas a dissimulação política atual, né? Uma espécie de parênteses moral que na época foi feito para justificar o assassínio de todas essas pessoas, né? E o parênteses moral que nós estamos vendo agora, né? Legal, moral, nós estamos visualizando nesse momento. Uma coisa que eu me lembro que os cínicos tinham era que eles não acreditavam, parte deles não acreditava que a população fosse capaz de alcançar a filosofia, por isso eles se reservavam a ficar em silêncio para a grande multidão. Será se a gente, enquanto filosofia, as várias filosofias, não estaríamos, de certo modo, pecando em armar esses empobrecidos? Você falava de uma expressão que me pareceu bem interessante, que o pobre deveria receber essa capacidade de autogestão. Não é? Será se nós não estamos pecando, vamos falar de pecado, mas não estamos falhando no nosso contato com essa multidão, com essa população, para que nós armemos essa sociedade empobrecida, para que ela também não seja, de novo, vítima de mais um processo
excludente, de morticínio, etc, etc. O que é que tu achas? Olha, eu acho que o que a gente tem, no passar dessas décadas, é a exacerbação de um modelo de governo que prioriza a economia, né? Prioriza a economia em detrimento da vida das pessoas. Então, os interesses políticos atendem, sobretudo, a interesses econômicos, né? Esse é um primeiro dado. É impossível garantir crescimento econômico nesses termos e garantir direitos sociais a todas as pessoas. O dado do relatório do Banco Mundial é muito importante. Pensar que 40% da população do Ceará vivia no ano de 2012 numa situação de pobreza crônica, que é justamente considerada como essa pobreza num caráter multifatorial, não só, né, o desprovimento monetário, e também levando em consideração quanto se tem discutido hoje sobre sustentabilidade, formas de vida com menos consumo e etc., o que acaba acontecendo é que há uma impossibilidade de mobilidade ou de o que eles chamam de impulsão social. Essas pessoas acabam tendo um esquema de vida parecido com os que tiveram seus pais, os seus avós e os seus bisavós. É uma situação de imobilidade social. É uma forma também de restringir as pessoas das suas potências de vida. Não se trata só de condições monetárias, mas de escolher a vida que se quer levar. Quando tu falas assim, ou quando eu mesma falo em promover, né, que o governo possa promover isso, e que é tão difícil porque significa ir contra toda a correnteza de priorização da economia, sim, como parcelas certamente mais favorecidas da população, e a gente tem aqui pessoas que são lideranças e etc., que atuam em frentes comunitárias e atuam com mulheres e atuam com adolescentes, é pensar em como potencializar um discurso de inclusão, um discurso de acesso que não é só pautado num ideal de enriquecimento, de venda da força de trabalho, né, de trabalhar incessantemente para conseguir a ideia de que a ascensão social é ganhar mais grana vendendo mais o tempo. Então talvez seja a possibilidade de que cabe a nós também, né, essa desapropriação, a flexibilização de um modelo de governo ou da ideia de que governar é priorizar interesses econômicos, que certamente não nos beneficiarão, né? Beneficiam a uma elite que é uma parcela ínfima da população mundial. Não é uma coisa que acontece só no Brasil, inclusive, eu acredito. Não sei se eu... Não, tranquilo. Inclusive, uma coisa que eu gostaria, só para complementar a minha fala, o grande deleite em que assisti hoje foi porque eu penso assim, o grande problema com esses relativismos totais, porque os ditadores, a direita, os caras que estão fazendo aí absurdos, eles são cheios de certezas. E os éticos são cheios de dúvidas, cheios de relativismos. Então a gente fica nessa pauta dos relativismos, dos não diálogos, da pluralidade pulverizada. E o teu diálogo não. O teu diálogo foi um diálogo lendo, fazendo um comprometimento, quer dizer, uma leitura filosófica que assume uma bandeira, assume uma causa. Eu penso que está passando a hora de os filósofos saírem da bancada, das suas muitas letras relativistas e começar a dizer, bora, tem que começar a defender alguma coisa. Né? E é isso que eu gostaria de parabenizar pela tua fala. Tu assumiste essa bandeira. Obrigada. Talvez isso já esteja acontecendo. Fala? Eu acho legal trazer essa história, porque assim, eu fui lá longe, né, fazer o mestrado, e aí voltou e trouxe isso. Né, e a gente não vê muito isso na academia, às vezes. O pessoal vai embora e não volta mais. Não sei porquê. Mas aí, falando, eu fiquei pensando, duas coisas, pobreza e loucura, meu pensamento é que traz sempre uma verdade. O pobre diz a verdade sobre o sistema, né, e dizer, olha, não funciona, né, nunca funcionou. A verdade é essa. Né? E a loucura traz a verdade sobre o psiquismo. Né? Também não funciona. Também não funciona. E aí, engraçado que o sistema não lida bem com a verdade. O sistema capitalista, entretanto, né, a bolsa de valores é a especulação. É a falta de uma verdade. E aí é assim que molda o sistema. Eu queria que tu falasse um pouco disso. Tem como lidar com a verdade nesse sistema ou a verdade está sempre longe assim? Rapaz,
Pensa no Instagram, pensa no Pokémon GO, na realidade estendida. Eu acho meio complicado, Ian. Eu acho muito delicado pensar que isso é uma possibilidade assim, facilmente irreversível, infelizmente, sabe? Talvez esse modelo se expanda mesmo até nos gerar consequências mais sérias, assim, mais ainda, né? Não sei. Sou pessimista. E, tipo, na História da Loucura, o Michel Foucault, né, ele fala, tá, do exemplo dos loucos afastados pela cidade, desde a Idade Média, principalmente quando o sistema europeu da urbanização, que chega no Brasil, no século 30, nos anos 30, no Rio de Janeiro, com a Belle Époque, aí afasta os loucos, aí cria a prisão, a escola, o manicômio, o povo seguindo o mesmo sistema e tal. Porque ele falando, eu me lembrei assim, como o governo ele continua bizarro, né? Porque, por exemplo, ele falou do exemplo, né, qual é o nome dele? Rodolfo Teófilo, né? Que tinha criado um medicamento alternativo, né? Que tinha um funcionamento que, de certa forma, batia de frente com as vacinas do Oswaldo Cruz, não é isso? Aí hoje a gente tem as pílulas do câncer, né? Que é uma discussão ampla, só que, embora tenha muitos relatos do benefício que ela causa e tal, há uma resistência do governo para aceitar essas pílulas como medicamento aprovado, vamos dizer assim. E aí a gente vê o capitalismo das indústrias farmacêuticas, que tipo, por que a gente vai liberar uma pílula que vai ser barata, se eles podem, se a gente vai perder todo o lucro que a gente tem com o tratamento de quimioterapia e tal, tudo mais. É só que ele me fez perceber, assim, perceber não, só fez, ampliou mais, né, a visão de como o governo ainda continua bizarro e mantém o mesmo padrão de terapia, atender certos interesses como no passado. É interessante que, justamente no período da Belle Époque em Fortaleza, né, que acontece essa questão da varíola, né, e que surgiram os campos de concentração justamente para evitar que essa comunidade que vinha do interior, né, tomasse conta de Fortaleza. Então tinha que, digamos assim, higienizar isso, né, evitar que... E a vacina que ele fez, na verdade ele fez um medicamento alternativo, era uma vacina que ele pegou uma fórmula de um sanitarista francês, o Jenner, e aí ele conseguiu fazer essa fórmula aqui, né, por conta própria, e começou esse processo de produzir a vacina e distribuir para todo o Ceará. Enquanto no próprio governo, pelos jornais, né, pelo todo o seu aparelho midiático, na época ainda era muito, né, incipiente, mas constantemente com artigos, né, tirou o Rodolfo da época, ele era professor no liceu, tirou ele de uma disciplina, colocou ele era professor de história, se não me engano, biologia, colocaram ele para ensinar grego. Uma coisa assim absurda, né? Quer dizer, você vê como funcionam os mecanismos do governo de, digamos, anular, de desqualificar, de tirar qualquer possibilidade de uma voz contrária, né? Porque ele era extremamente crítico dos governos, né? É bem simples em Foucault, esses mecanismos só se atualizam. Tu está falando assim, só se atualiza. Quando eu trouxe aqui a reflexão, era sobre assim, de esses cuidados serem dissociados desse biopoder, dessa maneira capitalista em função de corpos para a economia, é que assim, a nossa prática lá, ela dava a entender que era possível esse cuidar ético, esse cuidar político junto aos encarcerados do Santa Teresa. Colocando dessa forma, colocando as formas de cada um que foram se montando aqui, sobre as comunidades autossustentáveis, sobre a produção, né, como é que se diz assim, alternativa de medicação, e a gente não está falando de qualquer medicação, a gente está falando de uma fórmula que já existia e que tinha uma eficiência, do mesmo jeito que o nosso trabalho no Santa Teresa, ele não passava por uma coisa, a quem vamos fazer o samba do crioulo doido. As comunidades que se organizavam, elas também não se organizavam a partir de uma coisa, utilizando até esses mecanismos, né? Você estava falando também, né, das formas de exclusão que você viveu em relação ao padre, que trazia uma outra cultura, uma outra visão, uma outra percepção. Então, assim, na verdade, todas essas
elas se demonstram como possíveis historicamente, de todas as formas que foram colocadas. Aí quando o colega lá atrás pergunta de que forma a gente pode colocar essa prática, né, em dia, essa prática ela está sendo assim, constantemente exercida em modelos alternativos de criação, de cuidado, de comunidade, em ideias que não param de se fomentar dentro de grupos. Né? Hoje a gente tem sociedades de permacultura que se organizam em várias partes do país, a gente tem sociedades, né, de cultura de subsistência, a gente tem ideias, inclusive de fontes de energias alternativas, a gente tem ideias de cuidado de produção, né, que rompam com o modelo biomédico tradicional, a gente tem formas de pensar que saiam dentro da caixinha e como, eu acho que o posicionamento aqui é a gente pensar como todas essas formas que historicamente sempre se apresentaram, de que forma isso termina se extinguindo ou de que forma a gente pode dar continuidade de distinguir esse ciclo de criação, ápice e desmantelamento. Porque parece que há uma insistência por uma produção diferente, por um modo de vida diferente, que é a potência que você traz, a biopotência. O que resiste, o que vai escapando, o que vai se reinventando. É sempre possível. E na fala de cada um isso sempre aparece, né? Então acho que talvez pensar é como romper o ciclo de desmantelamento. Por isso é que a gente tem que insistir até o fim. Né? E que talvez de novo e vetem, e aí a gente insiste de novo e vetam, e a gente insiste de porque novo. Isso não está desligado de um pensar, de um método, de um pensamento científico que às vezes se coloca muito separado, o pensamento científico do fazer da comunidade popular. Isso pode se unir, mesmo que não seja através desse modelo estabelecido. Leida, você trabalhou no Santa Teresa. Sim. E eu queria fazer uma pergunta a partir da tua experiência lá, no que você viu e no que você pesquisou nos dados documentais. E eu achei interessante da sua análise a partir de Foucault, de Agamben e dessa referência da biopolítica, da estrutura de tudo isso, que esses três fatos históricos aqui da região do Cariri, na verdade, eles são exemplos, talvez até numa análise fenomenológica, partindo desses fatos, mas chegando a uma realidade muito maior, talvez até universal, poderíamos dizer, nesse contexto que a gente vive hoje, e que se atualiza nesse momento presente de diversas formas. Mas muitos outros fatos se somam a esse. Então, essa semana que passou, eu quero relembrar aqui para todos, uma discussão que a gente teve por ocasião do lançamento do livro da Diane, lá no Crato, sobre a Beata, né? E a gente conversando num momento de informalidade sobre a resistência do corpo. Quer dizer, num período próximo, quer dizer, está ali naquele mesmo tempo, né, relativamente falando, né? Poderíamos situar a figura do Padre Cícero, a figura do Beato lá no Caldeão, como figura religiosa, mas também da Beata, de uma certa forma, porque a ela foi negados canais de comunicação, de resistência, de oposição, de posicionamento, né? Porque ela era mulher, ela era mestiça, quer dizer, ela era de etnia negra e indígena, ela era analfabeta, ela era mulher, não apenas numa sociedade machista, mas numa igreja em que o poder está nas mãos dos homens, né, a liderança, principalmente nessa época. E uma coisa que a Diane colocava e a gente discutia é que, negado todos esses canais, o corpo que sangra, que não era apenas a hóstia e não era apenas na boca, isso foi por não ter conhecimento dessa história em profundidade, isso para mim foi surpreendente, né? Porque ela teve estigmas, além da hóstia e além do sangramento da boca, né? Um corpo que explode em comunicação, em protesto, em manifestação. E aí eu perguntaria, nesse tempo que você passou no hospital, que foi um tempo mais recente em relação à tua pesquisa, se você viu manifestações ou fenômenos dessa natureza, de uma outra maneira de mostrar, de se colocar, de resistir e de se posicionar
e até mesmo nas suas pesquisas nesses outros ambientes que não o hospital, se aconteceu isso, você identificou isso? Dois pontos. Primeiro sobre a beata, né? Que esse mecanismo de aniquilação para apagar a memória, né? Aconteceu com a beata, né? Seus restos mortais foram roubados e isso causa uma certa aniquilação dela. A romaria foi ressignificada porque de início era uma romaria para o túmulo da beata, então tratou-se de acabar com isso. Eu julgo por uma análise muito superficial, quer dizer, sem profundidade, que o padre Cícero, no intuito de minimizar a violência a isso, ressignifica a romaria, quer dizer, como um lugar de clamor, um lugar de socorro das pessoas, né? O juazeiro, a romaria, vai continuar acontecendo, mas de uma outra forma, para não ser tão conflituoso, tão violento como estava se tornando, né? Esse é um ponto, por ter visto das lideranças femininas e das mulheres, e do quanto isso sempre, e aqui na nossa região também, né, foi alvo de violência. O que né, sumir com os restos mortais da beata é um desses estratagemas, né? É bem esse mecanismo. Repetindo, eu estava lendo essa semana e a gente conversou sobre isso e me chamou muito a atenção, né? Esse fato. E sobre a casa de saúde, talvez eu seja bem suspeita para falar, porque foi uma experiência, primeiro, de falência lá dentro, como ser humano e como profissional, uma experiência de falência do trabalho como psicóloga. Era um negócio grande demais para dar conta com os prontuários e com a assistência técnica, além da disposição da medicação. E a segunda experiência, o segundo movimento, é o que Michele se refere. Tem outras pessoas aqui, como o Ricardo, também que participou da experiência, que a gente conseguiu montar uma frente de trabalho alternativa à gestão do hospital. Nós funcionávamos lá dentro de maneira independente, no contraturno a equipe regular, né? Todos eram voluntários, ninguém recebia R$1, pelo contrário, a gente inclusive gastava. Mas era uma experiência de promoção de cuidado, de discussão, que foi desde a montagem de peças de teatro, aos corais, à música, à dança e aos encontros e aos grupos, né? E às resistências físicas. Então esse corpo que estoura, esse corpo que explode, eu me arrisco a dizer, se eu estiver enganada, me corrijam, que era o que a gente mais via lá, talvez não com sangue, mas de várias outras formas. De várias outras formas o tempo inteiro. E uma situação de violência, de miséria, de opressão. Quando a Eliane, não é isso? Eliana fala sobre o número de mulheres loucas do crack. A Casa de Saúde Santa Teresa sempre teve mais leitos para os homens do que para as mulheres, o contingente feminino era menor. No entanto, era possível sentir no nosso corpo como entrar no pavilhão feminino era muito diferente de entrar no pavilhão masculino, né? A condição de violência física, sexual, a violência do patriarcado, do machismo, né, impregnado aqui na nossa cultura, e esses corpos vazavam, né? As gestações, né, as grávidas e as gestações fantasiosas, né? E mesmo assim as barrigas que cresciam e todos os partos, né, de várias formas lá dentro, a morte do padre Andriola lá dentro também, e várias outras formas de produção desses corpos que eram corpos que sangravam e que extravasavam e que explodiam. Tem uma questão, eu lembro, Maria Cabolé. Maria Cabolé era louca, exatamente nesses anos aí, anos 70, né? E tudo, ela morre e todo ano, negra, mulher negra, pobre, todos os anos, o dia de finados é o túmulo mais visitado. As pessoas fazem promessa e muita gente diz que é atendido e tudo. Esse desvio que Marconi fala, sim, esse desvio quando se quer desviar, e aqui eu vou entrar numa questão que eu quero aqui polemizar do ponto de vista, enfim. Mas você tem algumas mulheres, a gente estava conversando exatamente isso com os moleques e duas estudantes, que nos anos 40 e 50, é isso, né? 40, 50, 60, que foram assassinadas em diferentes lugares. Algumas mulheres, por exemplo, branca feito benigna e tem outras, elas são brancas.
E tem uma questão, que as mulheres ali, que depois eu vou encontrar, no comentário tem um argumento bem bonitinho para isso, né? Do ponto de vista de que as mulheres, é como que elas se veem naquelas mulheres que foram assassinadas, e elas começam nesse mesmo processo de fazer promessas, que elas se veem nesse processo. Bom, duas dessas mulheres brancas, a igreja incorporou aquilo que a comunidade, né, nesse fenômeno da promessa, enfim. Bom, bora lutar para santificar. Mas ninguém fala em 3 mulheres. Aqui, Maria Beata, mulher negra. Maria Caboré, mulher negra. E a Cova da Negra, assassinada, mulher negra. No caso de Maria Caboré, hoje, até ricos fazem promessa com ela, mas não a reconhecem, não valorizam do ponto de vista ela enquanto mulher. E fazer essa reflexão, por que Maria Caboré, Maria Doida, Sorriso e tantas outras estavam na rua. E depois a gente saber que delas que tem inclusive em casa. Mas com maridos bêbados, violentos e tudo mais. 3 coisas nessa vigilância também tem cor, né? Tem cor, gênero e pobreza. A terceira mulher assassinada no Cariri no ano de 2013 se chamava Lígia. Ela foi morta pelo companheiro agressor da irmã. Né? Ela foi assassinada a facadas pelo companheiro agressor da irmã. Me chamou a atenção porque quando divulgaram uma matéria no jornal, aqui na região, Lígia era do interior, ela era uma pessoa que tinha um histórico de internamento lá na Casa de Saúde Santa Teresa. E, bom, terceiro homicídio na região do Cariri esse ano, uma mulher negra, Lígia. É dessas mortes não reclamadas. E, sobretudo, para as mulheres e negras, a condição é severamente mais excludente e severamente mais silenciosa. Né? Quando eu li a notícia sobre a morte de Lígia, a primeira, além de lembrar, né, do rosto e do sorriso, né, dela e de tantas outras pessoas ali do hospital que a gente acompanhou a vida essa repetição da internação, do sofrimento, da violência, do retorno ao internamento, à morte. E é isso. Foi essa sensação de impotência, sabe? De que era uma vida que não ia ser reclamada por pouco. E que daí a pouco sumir a notícia do jornal, não resta nada de Lígia, né? A memória que eu guardo, que a família possa guardar, né? Com uma memória afetiva que vai sendo criada e se perpetua, né? Agora ela faz parte da memória de vocês também. Mas é isso, socialmente não é reclamado. Né? E aí, para isso eu acredito que sim. Todas nós, mulheres, deveríamos pensar em formas de reclamar, de exigência, de união, de sororidade, de cooperação mútua, porque isso é muito sério, grave. Muito sério. Por favor. Eu queria parabenizar. Eu sou aqui do Ceará, cheguei aqui em 2010 e eu senti muita falta desse resgate histórico, desses eventos que você sabe. Tem um documentário do Rosenberg Cariri, do Caldeirão, né? Foi uma das pouquíssimas coisas que eu consegui ver. E eu queria parabenizar exatamente por tudo isso, por resgatar essa história e trazer esses fatos formidáveis, né? A tua apresentação foi belíssima, apesar de tanta tragédia que a gente tem nessas situações. E na tua fala eu me recordava do Eduardo Galeano, Veias Abertas da América Latina. Ele disse: infelizmente nós somos especialistas em morrer. Desde a nossa ocupação, 70 milhões de índios, tantas mortes, flagelados, pessoas que se organizavam para tentar viver de uma forma mais digna, mortas. Seca ainda também na década de 60, 70, 80. Pessoas morrem por desidratação, hoje menos, mas hoje a gente tem aquele viés novo, que ainda a gente continua especialista em morrer, que é a questão das drogas. E
tu sabes bem que pelo meu trabalho eu lido com essa situação e a gente pega aquele sistema funcionando de uma determinada forma. E muitas vezes a gente sabe que é a forma mais inadequada de lidar com a situação, mas aí eu te pergunto, qual seria essa forma mais inadequada para a gente tentar encerrar mais um ciclo de mortes? Como é que a gente trata de forma mais adequada esse novo campo de concentração que é a PIC, que é os drogaditos, né? Então, como é que a gente faz? Tu pensa? Rafael, primeiro pensemos na subjetivação do drogadito como poderia ser facilmente incluído nessa categoria de socialmente não desejável, certo? Então é tão óbvio pensar também que a esse grupo de pessoas se destinem essas mesmas medidas, esse mesmo formato de segregação, de exclusão. Eu entendo que na tua área, tu és defensor público, então o que te chega ao sofrimento da família é que muitas vezes não sabe mais o que fazer com uma pessoa que, sei lá, já vendeu tudo que tinha, agrediu familiares, quase morreu ou causou a morte de outras pessoas também. E que nesses termos parece também muito simples que uma comunidade terapêutica, um hospital ou uma clínica receba essas pessoas. Mas a gente tem esse percurso histórico enorme e todos esses dispositivos que a gente tem lutado para desconstruir e que a gente já sabe que eles não deveriam ser uma opção, né? Possivelmente, também é um lugar de fala privilegiado de quem trabalha no âmbito jurídico, né? É um lugar privilegiado, inclusive sobre... Bom, no Santa Teresa isso acontecia muito. Às vezes a gente escrevia informando que não havia condições de receber uma pessoa por ordem judicial, que aquele era um espaço hospitalar, não carcerário, e o juiz mandava um colchão, a gente alegava que não havia leitos disponíveis, o juiz mandava um colchão e uma carta informando que caso a medida fosse descumprida, quem responderia, né, seríamos nós. Então, assim, é um lugar privilegiado também. Talvez a gente pudesse pensar juntos a construção ou o fortalecimento, né, a medida paliativa emergencial para os casos, né, já emergenciais de opção de cuidado na atenção primária, secundária e que não sejam privatizados. E poderíamos pensar também, nisso tudo que tem sido dito aqui, na construção de alternativas de vida, de sustentabilidade, de formas de resistência, né, que evitem que as pessoas cheguem à incidência ao uso, né, ao uso de drogas potencialmente destrutivo como única opção de vida, como o consumo de si mesmo até. E a gente sabe que são quadros de sofrimento enormes. Então, por isso, a ideia de que repetir o modelo privatizado, né, segregador, excludente, de depósito humano, deveria ser algo que a gente não deveria incentivar, não mesmo. E a justiça tem poder para isso, né? Tem poder para isso. E pensar em formas, fortalecimento da atenção primária, sobretudo, e outros espaços públicos, consultório de rua, e tudo mais que seja necessário para garantir a assistência emergencial aos casos que já estão numa situação difícil, mas, sobretudo, trabalhar preventivamente, né? Ou pensar que forma de vida é essa, ou que modelo social é esse que leva tantas pessoas a causar a própria morte, a se tornar especialista em morte, no consumo de si mesmos, né?